Um menino de 7 anos, Diogo, vivia num mundo de silêncio absoluto, um silêncio que nem uma única palavra ousara quebrar. Os mais conceituados terapeutas da fala de Portugal, homens e mulheres de renome cujos consultórios eram procurados por toda a elite europeia, haviam-se rendido, declarando o seu caso como uma causa perdida, um enigma psicológico envolto em trauma. O seu pai, Paulo Machado, o cérebro por trás da Machado Tech, um império tecnológico avaliado em 3.000 milhões de euros, sentia o peso desse silêncio como uma âncora no seu coração. Tinha esgotado a sua vasta fortuna em tratamentos de vanguarda, terapias experimentais e especialistas de todos os cantos do globo. Viajara para clínicas suíças, consultara gurus americanos, tentara métodos holísticos e científicos, mas nada, absolutamente nada, conseguira penetrar na fortaleza que Diogo construíra em torno de si. O silêncio persistia, denso e inabalável. No entanto, naquele dia, num gesto de puro desespero que raiava a resignação, Paulo levara o filho a um lugar banal, uma pastelaria de bairro, a Pastelaria ao Sol, a poucos quarteirões da sua casa. E foi ali, entre o aroma de café e pastéis de nata, que o impossível, o milagre que ele já não ousava esperar, aconteceu. Uma empregada de mesa de 25 anos, de nome Mariana Costa, aproximou-se da mesa deles. O seu sorriso não era profissional nem forçado, era um rasgo de luz genuíno, uma expressão de calor que parecia emanar do fundo da sua alma. Ela não fazia a menor ideia de quem era Paulo Machado. Para ela, ele era apenas mais um cliente, um pai com um ar cansado e um filho visivelmente triste. A sua riqueza, o seu poder, a sua influência no mundo dos negócios eram-lhe completamente desconhecidos. E, mais importante, ela ignorava a tragédia que definia a existência daquela pequena família. Mariana via apenas um menino de olhos profundos e melancólicos que lhe dirigiu um sorriso tímido, quase imperceptível. "Olá, meu lindo", disse ela com uma doçura que desarmaria qualquer um, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dele. "Queres fazer um desenho comigo enquanto esperas pelo teu pai?" Pela primeira vez em 7 longos e agonizantes anos, os lábios de Diogo moveram-se, formando uma palavra. Um sussurro, tão baixo que quase se perdeu no murmúrio ambiente da pastelaria, escapou-lhe. "Sim." Paulo sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. O seu corpo, tenso por anos de ansiedade e frustração, cedeu e ele caiu pesadamente na cadeira, o coração a martelar descontroladamente no peito. A sua amada esposa, Carla, falecera há 3 anos, vítima de um acidente súbito, sem nunca ter tido a alegria de ouvir a voz do seu único filho. A dor dessa perda, já imensa, adquiriu uma nova e cortante dimensão naquele instante. E agora, esta completa estranha, uma jovem empregada de mesa, conseguira, com um simples gesto de bondade, aquilo que milhões de euros e a mais avançada ciência médica não tinham conseguido. O que se seguiu naquele dia modesto mudaria para sempre a vida de 3 pessoas, sendo os seus destinos de uma forma inesperada e provando, de uma vez por todas, que o amor verdadeiro não é algo que se possa comprar, mas sim um presente que se oferece livremente, de coração para coração. Paulo Machado observava a cena que se desenrolava diante dos seus olhos como se testemunhasse uma aparição divina. Ali, na humilde Pastelaria ao Sol, um estabelecimento sem pretensões que ele escolhera por mero acaso, o impensável estava a acontecer. Diogo, o seu filho de 7 anos, que se tinha fechado num mutismo absoluto desde a morte da mãe, há 3 anos, estava a conversar. Não eram frases completas, mas eram palavras, sussurros trocados com Mariana Costa, a jovem de 25 anos cujo sorriso parecia ter o poder de derreter o gelo que se acumulara na alma do seu filho. Mariana, completamente alheia à identidade de Paulo e à fortuna que ele comandava, não via um bilionário nem a sombra da tragédia que o envolvia. Ajoelhada ao lado de Diogo, com a paciência de um anjo, segurava um marcador vermelho. "Muito bem", dizia ela com uma voz suave e encorajadora. "Agora diz-me tu, de que cor é esta caneta?" E Diogo, o seu pequeno Diogo, sussurrava a resposta: "Vermelho." O mundo de Paulo parou novamente. 3 anos de um silêncio ensurdecedor, que começara no dia em que Carla partira. 3 anos de um carrossel interminável de médicos, terapeutas e especialistas caríssimos, cujas palavras eram sempre variações do mesmo prognóstico sombrio. O mais reputado terapeuta da fala de Lisboa fora categórico, Sr. Machado, o seu filho sofre de um bloqueio emocional severo. É possível que nunca mais volte a falar. E, no entanto, ali estava ela. Aquela rapariga, com o seu avental simples e o seu sorriso sincero, tinha desfeito o nó górdio em menos de meia hora. Quando Mariana se aproximou para anotar o pedido, Paulo, com a voz embargada pela emoção, não conseguiu conter a pergunta que lhe queimava a alma. "Como? Como conseguiu?" A resposta dela foi de uma simplicidade desarmante. "As crianças falam quando se sentem seguras", disse ela, olhando para Diogo com um carinho palpável. Ele sentiu-se seguro. Paulo observou-a, tentando decifrar o enigma daquela jovem mulher que, sem saber, tinha mudado o rumo da sua vida.
Nos seus olhos, ele viu algo raro, um amor puro e incondicional por crianças, uma empatia nascida da sua própria experiência. Mariana contou-lhe brevemente que cuidara do seu irmão mais novo, que tinha autismo, desde os 15 anos. Naquele momento, Diogo operou outro milagre. Pela primeira vez desde a morte de Carla, dirigiu-se diretamente ao pai. Pai, eu gosto dela. As lágrimas, que Paulo reprimira durante anos, brotaram-lhe dos olhos sem controlo. E ali, naquela pastelaria, tomou uma decisão que mudaria tudo. Voltaria no dia seguinte. E no outro, e no outro. No dia seguinte, Paulo regressou à pastelaria ao Sol. Deliberadamente, trocara o seu fato caro por umas calças de ganga e uma camisa simples, na esperança de que um ambiente mais casual ajudasse Diogo a sentir-se ainda mais à vontade. Mas a sua principal motivação era outra, precisava desesperadamente de compreender o que tornava Mariana tão especial. A reação de Mariana ao vê-los entrar foi imediata e genuína. O seu rosto iluminou-se num sorriso radiante, e ela cumprimentou Diogo com o mesmo calor do dia anterior. O menino respondeu com um olá claro, uma palavra simples que, para Paulo, soava como a mais bela sinfonia. Enquanto Mariana atendia às outras mesas, Paulo observava-a atentamente. Ela movia-se com uma eficiência notável, mas sem nunca parecer apressada. Tratava cada cliente como um amigo de longa data, e de vez em quando, o seu olhar desviava-se para Diogo, que desenhava tranquilamente numa folha de papel. A conversa que se seguiu revelou a história de Mariana, uma jovem que sacrificara a sua juventude e os seus sonhos para cuidar do irmão mais novo, Gonçalo, depois da morte dos pais num acidente de viação. Trabalhava como empregada de mesa para pagar as terapias e os cuidados especiais de que ele necessitava. Paulo sentiu uma onda de respeito profundo por aquela mulher extraordinária. Quando Mariana, com delicadeza, lhe perguntou sobre o passado de Diogo, Paulo abriu seu coração pela primeira vez em anos. Falou da morte de Carla, da dor avassaladora que mergulhara o seu filho no silêncio, e do desespero que o levara até àquela pastelaria. A resposta de Mariana foi, mais uma vez, de uma sabedoria simples e profunda. Eu também perdi a minha mãe, disse ela. Mas aprendi que o amor que sentimos por eles fica sempre guardado no nosso coração. Virando-se para Diogo, perguntou-lhe, queres contar-me alguma coisa sobre a tua mãe? E então, o terceiro milagre aconteceu. Pela primeira vez em 3 anos, Diogo começou a falar de Carla. Com palavras simples, mas claras, descreveu as histórias que ela lhe lia, as canções que lhe cantava, e as saudades imensas que sentia. Paulo chorou silenciosamente, percebendo que o seu filho precisava apenas de alguém que compreendesse a sua dor, alguém que a partilhasse. Naquele instante, ele soube que Mariana era mais do que a empregada de mesa que fizera o seu filho falar. Era a pessoa que podia trazer a vida de volta para ambos. Nas semanas que se seguiram, a Pastelaria ao Sol tornou-se o seu refúgio, o seu ponto de encontro sagrado. Todos os dias, depois da escola, Paulo parava ali com Diogo durante 1 hora. A cada dia que passava, Paulo ficava mais maravilhado com a transformação do seu filho. Diogo falava mais, ria mais, e até começou a brincar com outras crianças num pequeno canto que Mariana improvisara para ele. Ela tornara-se a sua confidente, a pessoa com quem partilhava as pequenas descobertas do seu dia. Paulo observava a interação entre eles e sentia algo que julgava ter morrido com Carla a renascer dentro de si, a esperança. Mariana continuava sem saber a verdadeira identidade de Paulo. Para ela, ele era simplesmente um pai dedicado que amava o filho acima de tudo, e isso, aos olhos dele, tornava-a ainda mais preciosa. O interesse dela era desprovido de qualquer cálculo ou interesse material, era puro e genuíno. Numa tarde, enquanto Diogo brincava alegremente, Paulo ganhou coragem e fez a Mariana uma proposta que mudaria tudo. Ofereceu-lhe ser a tutora de Diogo, a tempo inteiro, por um salário que ela mal conseguia conceber. A reação de Mariana abalou profundamente. Não houve excitação nem ganância. Apenas preocupação. Ela não podia deixar o seu emprego. O dono da pastelaria, o Sr. António, era uma alma bondosa que lhe permitia ter um horário flexível para poder cuidar de Gonçalo. Não podia arriscar a estabilidade que tanto lhe custara a construir. Quando Paulo insistiu, revelando o valor exato que estava disposto a pagar, Mariana ficou sem palavras. Mas a sua primeira reação não foi de alegria, foi de incredulidade e desconfiança. Como é que um pai, aparentemente normal, podia oferecer uma quantia tão astronómica? E por que deveria ela aceitar o que lhe parecia ser caridade? Paulo tentou explicar que não se tratava de caridade, mas sim do valor que ele atribuía à felicidade do seu filho, mas viu algo mudar nos olhos dela. Pela primeira vez, Mariana questionava-se sobre quem era realmente aquele homem. Foi Diogo quem quebrou a tensão. Correu na direção deles, os olhos a brilhar com uma ideia nascida da sua lógica infantil. A Mariana pode vir para nossa casa, disse ele.
E pode trazer o Gonçalo para brincar comigo. As suas palavras inocentes continham uma solução que nenhum dos adultos se atrevera a imaginar. Mas Paulo sabia que chegara a hora da verdade. Tinha de revelar quem era, mesmo que isso significasse destruir a magia que se criara entre eles. Naquela noite, Paulo levou Mariana ao seu apartamento, uma penthouse no topo de um dos edifícios mais luxuosos do Parque das Nações. Subiram no elevador privado até ao 40º andar, enquanto ela observava, atônita, o luxo que a rodeava. Ao entrarem no apartamento multimilionário, com uma vista deslumbrante sobre o Tejo, Mariana finalmente compreendeu. Aquele homem a quem servira cafés durante semanas era Paulo Machado, o bilionário, o CEO da Machado Tech, uma figura omnipresente na imprensa de negócios. O choque da revelação foi como um golpe físico. Deixou-se cair num sofá de pele, processando a informação. Tinha tratado um dos homens mais ricos de Portugal como um cliente qualquer. Paulo explicou-lhe, com uma sinceridade palpável, que precisava de alguém que os visse a ele e ao filho, e não à sua fortuna. Pela primeira vez em anos, alguém os tratara como pessoas normais, e isso fora uma libertação. Mas Mariana sentiu-se subitamente deslocada. Ela, uma simples empregada de mesa com um irmão dependente. E ele, um bilionário que habitava um universo estratosférico. A distância entre os seus mundos pareceu-lhe, de repente, intransponível. Paulo confessou-lhe então que se apaixonara por ela. Pela sua bondade, pela forma como ressuscitara a alma do seu filho. Mas Mariana estava assoberbada pela magnitude da situação. Nesse preciso momento, o telefone tocou. Era Diogo. A Mariana vem para casa quando? Perguntou a voz infantil do outro lado. Quero mostrar-lhe o desenho que fiz. Somos nós os 4, uma família. A voz inocente de Diogo quebrou a tensão, fazendo-os compreender que o que estava a nascer entre eles transcendia qualquer diferença social. Era o início de algo maior, uma verdadeira família de coração. No dia seguinte, Paulo acompanhou Mariana às celas, para conhecer Gonçalo num pequeno centro de dia. O jovem de 18 anos, com síndrome de Down, recebeu Paulo e Diogo com um sorriso radiante, como se os conhecesse desde sempre. A ligação entre Gonçalo e Diogo foi instantânea. O menino, inicialmente tímido, aproximou-se com curiosidade dos desenhos coloridos que Gonçalo lhe mostrava com orgulho. Em menos de uma hora, brincavam juntos como velhos amigos. Paulo observava a cena com uma emoção crescente. Aquela era a família que ele não sabia que desejava, imperfeita para os padrões da sociedade, mas genuína e transbordante de amor. Enquanto Mariana preparava um lanche na pequena cozinha, Paulo fez-lhe uma nova proposta. Já não a queria como empregada, queria que ela e Gonçalo fossem viver com eles, como uma família. Explicou que já contactara os melhores especialistas de Portugal para Gonçalo. Podia garantir-lhe os melhores tratamentos e um futuro seguro. Mas, acima de tudo, queria que Diogo crescesse com eles, que Mariana se tornasse a mãe que ele perdera. Quando Paulo lhe perguntou o que ela queria, o que sentia por ele, Mariana confessou que também se apaixonara. Apaixonara-se pelo pai dedicado que vira na pastelaria, mas temera que o seu mundo fosse demasiado pequeno para o dele. A voz de Diogo, vinda da sala, dissipou todas as dúvidas. Gonçalo, tu vais viver conosco, exclamava ele. Quando é que podemos preparar o teu quarto? Ao ver os dois rapazes a rir juntos, Mariana compreendeu que os seus corações já tinham decidido. Aceitou ser a família que Paulo e Diogo tanto procuravam. 2 anos mais tarde, a quinta de Paulo no Estoril era um lugar transformado. O jardim, antes imaculado, tinha agora baloiços, um escorrega e uma área de jogos para Diogo e Gonçalo. As salas formais e frias tinham dado lugar a espaços acolhedores, onde a família se reunia todas as tardes. Mariana e Paulo tinham-se casado há 6 meses, numa cerimónia simples e íntima, com Diogo como menino das alianças e Gonçalo como padrinho. Mariana Machado, como agora era conhecida, trabalhava a tempo parcial, gerindo uma fundação que criara para crianças com dificuldades de comunicação. Gonçalo frequentava um centro de dia especializado e fazia progressos incríveis. Mãe, disse Diogo numa tarde, enquanto faziam os trabalhos de casa. A palavra saiu-lhe naturalmente, pouco depois do casamento. A professora pediu para escrever uma redação sobre a minha família. E o que vais escrever? Perguntou Mariana, o coração a transbordar. Vou escrever que tenho 2 mães. Uma que está no céu a olhar por mim, e outra que está aqui e me faz rir todos os dias. Mariana sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. E o pai, continuou Diogo. O pai antes estava sempre triste. Agora está sempre a sorrir, especialmente quando olha para ti. E era verdade. Paulo era um homem diferente. Mais presente, mais feliz, mais humano. Reduzira o seu horário de trabalho para estar com a família e descobrira, para sua surpresa,
que Machado até que funcionava ainda melhor com ele mais sereno. E sobre o Gonçalo? Perguntou Mariana. Vou escrever que ele é o melhor irmão mais velho do mundo, e que me ensinou que ser diferente é o que nos torna especiais. Naquela noite, com os rapazes a dormir, Paulo e Mariana estavam sentados no terraço, com vista para as luzes de Lisboa. Sabes em que estava a pensar? Disse Paulo, abraçando-a. Se eu não tivesse entrado naquela pastelaria naquele dia, eu seria um homem muito rico, mas pobre de espírito e de amor. E tu serias uma empregada de mesa a sonhar com uma vida melhor para o teu irmão. E onde estamos agora? Perguntou Mariana, virando-se para ele. Em casa, respondeu ele. Finalmente em casa. Nesse momento, Diogo apareceu à porta do terraço, de pijama. Não consigo dormir, disse ele. O que se passa, meu amor? Perguntou Paulo. Queria apenas dizer-vos que vos amo. Aos três. Paulo e Mariana abraçaram-no, colocando-o entre eles. Nós também te amamos muito, campeão. E amanhã podemos ir à pastelaria da Mariana? Perguntou ele. Quero dizer olá ao senhor António. Mariana sorriu. A pastelaria O Sol continuava a ser o seu lugar especial. O sítio onde iam todos os domingos para recordar como tudo começou. Claro que sim, meu amor. Amanhã vamos ver o senhor António. Enquanto levavam Diogo de volta para a cama, Paulo refletiu em como a vida podia mudar num instante. Um menino silencioso, uma empregada de mesa com um coração de ouro e um homem que se esquecera do que era o amor verdadeiro. Agora, era uma família, imperfeita, talvez, mas autêntica, unida não por laços de sangue, mas por laços de amor. E Paulo sabia que essa era a maior fortuna que alguma vez possuiria. A história de Paulo, Mariana, Diogo e Gonçalo ensina-nos que o amor não se compra, mas constrói-se com paciência, empatia e a coragem de abrir o coração. E que, por vezes, as pessoas mais extraordinárias escondem-se nos lugares mais simples, à espera que alguém as encontre. Se esta história tocou o seu coração e o fez acreditar no poder curativo do amor, por favor, deixe um gosto. Se acredita que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no coração, subscreva o nosso canal para mais histórias que celebram as famílias construídas pelo afeto e não pelo sangue. Comente abaixo e diga-nos quem foi a pessoa que, inesperadamente, mudou a sua vida. Partilhe este vídeo com alguém que precise de acreditar que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. E se quiser mais histórias que mostram como o amor transcende todas as barreiras sociais, ative as notificações. Lembre-se, as pessoas mais especiais encontram-se frequentemente nos lugares mais comuns. O amor verdadeiro não precisa de fortunas para crescer, precisa apenas de corações abertos e almas generosas. Vemo-nos na próxima história, uma que o fará acreditar na magia das famílias de coração.